Se você tocar este piano, eu me caso com você. A bilionária riu diante de todos, apontando para o funcionário da limpeza. Ninguém imaginava que aquele homem guardava um segredo que silenciaria até o mais arrogante e mudaria seu destino para sempre. O salão principal do Palácio do Sol Grand Hotel resplandecia com seus enormes candelabros de cristal. Mais de 300 pessoas vestidas com elegância conversavam entre taças de champanhe e risadas estudadas. Era a gala beneficente mais importante do ano, onde os milionários da cidade se reuniam para exibir suas fortunas disfarçadas de caridade. Em meio a esse oceano de luxo e vaidade, ninguém notava Matheus Ribeiro, enquanto ele empurrava discretamente seu carrinho de limpeza pelos corredores laterais. Ele mantinha o olhar baixo, como havia aprendido a fazer durante todos aqueles anos. Em lugares como aquele, pessoas como ele só existiam quando cometiam algum erro. Cuidado! Uma mulher gritou quando ele quase esbarrou nela, derrubando parte de sua bebida. Você não olha por onde anda. Desculpe-me, senhora. Matheus respondeu com voz suave, afastando-se rapidamente para um canto. Seu coração batia acelerado, não pelo susto, mas por algo mais. Algo que o havia levado até ali naquela noite. No centro do grande salão, sobre uma plataforma elevada, repousava um piano de cauda preto imponente, um Steinway. Sons que brilhava sob as luzes como uma joia inalcançável. Matheus o olhava de soslaio sempre que podia, sentindo como seus dedos se moviam involuntariamente, recordando movimentos que seu corpo não havia esquecido. Senhoras e senhores, a voz amplificada do apresentador ecoou por todo o salão. É uma honra apresentar a vocês nossa anfitriã desta noite, a empresária mais bem-sucedida de nosso país, Valentina Vasconcelos. Os aplausos irromperam com força. Matheus levantou a vista e a viu. Valentina Vasconcelos caminhava em direção ao palco com a segurança de quem nunca havia conhecido o fracasso. Sua presença irradiava poder e dinheiro, cabelos perfeitamente penteados, joias que provavelmente valiam mais do que tudo o que Matheus ganharia em sua vida inteira, e aquele sorriso que não chegava aos seus olhos. Obrigada, obrigada, Valentina falou com voz clara e autoritária. Como sabem, esta gala tem como objetivo arrecadar fundos para tornar esta cidade um lugar melhor para as pessoas que realmente importam. Algumas risadas cúmplices foram ouvidas entre a audiência. Matheus sentiu o peso dessas palavras. As pessoas que realmente importam. Para eles, pessoas como ele não se encaixavam nessa categoria e para animar esta noite, continuou Valentina, trouxemos este magnífico piano. Embora eu deva confessar, ela fez uma pausa dramática, que ninguém aqui parece ter talento suficiente para tocá-lo. Perguntei e todos recusaram o convite. Murmúrios foram ouvidos. O renomado pianista que haviam contratado havia cancelado na última hora por uma emergência e agora o piano permanecia ali como um lembrete incômodo da situação. É uma pena. Valentina continuou com tom zombeteiro. Pagamos uma fortuna para trazer este instrumento e acontece que aqui não há ninguém com classe musical suficiente para nesse momento. Seu olhar se cruzou com o de Matheus. Ele havia estado observando o piano com tanta intensidade que não percebeu que havia saído de seu canto e agora estava completamente visível para todos. Um silêncio incômodo encheu o salão. Valentina arqueou uma sobrancelha, estudando Matheus dos pés à cabeça, com uma expressão entre a surpresa e o desprezo. Ora, disse lentamente, aproximando-se da beira do palco. Parece que temos aqui alguém muito interessado em nosso piano. Algumas risadas nervosas foram ouvidas entre os convidados. Matheus sentiu como todos os olhares se cravavam nele como agulhas. Quis recuar, se esconder, desaparecer, mas seus pés pareciam colados ao chão. Diga-me, Valentina o apontou diretamente. Por acaso você sabe o que é um piano ou só gosta de como ele brilha? As gargalhadas foram mais fortes desta vez. Matheus apertou os punhos, sentindo a humilhação queimar seu rosto, mas havia algo em seus olhos, algo que Valentina mal interpretou como desafio. Oh, espere. Ela se aproximou mais descendo do palco e caminhando diretamente para ele. O salão inteiro observava a cena com fascínio mórbido. Você vai me dizer que sabe tocar piano? Eu não disse nada, senhora. Matheus respondeu com voz mal audível, mas você estava olhando para ele como se quisesse tocá-lo.
Valentina insistiu agora parada na frente dele. Mateus podia sentir o cheiro de seu perfume caro, ver o brilho de satisfação cruel em seus olhos. Ela estava gostando disso. Sabe de uma coisa? Vamos tornar isso mais interessante. Ela se virou para a plateia, estendendo os braços teatralmente. Senhoras e senhores, tenho uma proposta. Sua voz ressoou por todo o salão. Este cavalheiro parece muito interessado em nosso piano. Então vou fazer-lhe uma oferta que ele não poderá recusar. Ela caminhou de volta para o palco, cada passo calculado para maximizar o drama. Mateus sentia que o mundo se movia em câmera lenta. Se você tocar este piano, Valentina, declarou com voz alta e clara, apontando o instrumento majestoso, e conseguir me impressionar, eu me caso com você. O salão explodiu em gargalhadas. Era a piada mais ridícula que haviam ouvido em toda a noite. Uma bilionária oferecendo casamento a um funcionário de limpeza. A ideia era tão absurda que alguns convidados se curvavam de tanto rir. O que você diz? Valentina continuou desfrutando cada segundo. Você aceita o desafio ou prefere voltar para seu carrinho e continuar fazendo seu trabalho? Mateus respirava com dificuldade. Cada fibra de seu ser lhe gritava para fugir, para sair dali e nunca olhar para trás. Mas então seus olhos voltaram a pousar no piano, aquele lindo instrumento que o chamava como um velho amigo que não via há muito tempo. Em sua mente as lembranças chegaram como uma avalanche. Mãos pequenas sobre teclas de marfim, uma voz suave dizendo-lhe: "Você tem um dom, meu filho, não o desperdice." Horas intermináveis de prática, aplausos, reconhecimento e então a perda, a dor, a queda. Parece que ele não tem coragem. Alguém gritou entre a multidão: "Deixe-o em paz, Valentina." Outra voz interveio: "Já foi humilhação suficiente." Mas Valentina não havia terminado. Ela se aproximou novamente de Mateus, agora falando baixo o suficiente para que só ele pudesse ouvir. "Sabe o que é mais patético?" Sussurrou com veneno em cada palavra. "Que gente como você nem sequer ousa sonhar. Nascem no fundo e morrem no fundo. É a ordem natural das coisas." Algo se quebrou dentro de Mateus naquele momento. Não foi raiva. Não foi vingança. Foi algo muito mais profundo. Foi a memória de quem ele havia sido, de quem poderia ter sido, de tudo o que havia perdido e enterrado sob anos de silêncio e resignação. Ele levantou a vista e olhou diretamente nos olhos de Valentina. "Eu aceito", disse com voz firme. O salão ficou em silêncio absoluto. Ninguém esperava aquela resposta. Valentina recuou um passo, surpreendida pela primeira vez na noite. "O que você disse?" "Eu aceito seu desafio." Mateus repetiu desta vez mais forte. Sua voz já não tremia. "Tocarei o piano." As risadas nervosas retornaram, mas havia algo diferente no ambiente. Uma tensão elétrica que não estava ali antes. Os convidados se aproximaram mais do palco, curiosos para ver como terminaria este espetáculo inesperado. Valentina recuperou rapidamente sua compostura. Seu sorriso retornou, mas havia algo forçado nele. "Muito bem", disse gesticulando em direção ao piano. "Vá em frente, mostre-nos do que você é feito." Mateus começou a caminhar em direção ao palco. Cada passo ressoava no silêncio tenso do salão. Subiu os degraus lentamente, sentindo o peso de centenas de olhares sobre ele. Olhares cheios de zombaria, de curiosidade mórbida, de antecipação para ver seu inevitável fracasso. Ele se sentou em frente ao piano. A banqueta estava perfeitamente ajustada. As teclas brilhavam impecáveis sob a luz. Por um momento ele simplesmente olhou o instrumento, deixando que seus dedos roçassem suavemente a superfície fria e lisa. "Precisa de um manual de instruções?" Alguém gritou, provocando mais risadas. Mas Mateus já não os ouvia. Ele fechou os olhos e respirou profundamente. Em sua mente já não estava naquele salão cheio de gente cruel. Estava de volta em outro lugar, em outro tempo, quando a música era sua linguagem e o piano era sua voz. Suas mãos se posicionaram sobre as teclas. O salão prendeu a respiração coletivamente e então Mateus começou a tocar. A primeira nota saiu limpa, perfeita, ressoando por todo o espaço com uma clareza cristalina. Depois a segunda e a terceira. Seus dedos se moviam sobre as teclas com uma fluidez que parecia impossível, como se nunca tivessem parado de fazer. Ele estava tocando Clair de Lune de Debussy.
uma das peças mais belas e tecnicamente complexas já escritas. As risadas morreram instantaneamente. Os murmúrios zombeteiros se converteram em silêncio absoluto, quebrado unicamente pela música que fluía do piano como água de uma nascente. Valentina, que havia estado sorrindo com superioridade, sentiu como sua expressão se congelava. Seus olhos se abriram com incredulidade enquanto observava aquele homem, aquele funcionário de limpeza que ela havia humilhado, transformar o piano em uma extensão de sua alma. Mateus tocava com os olhos fechados, completamente perdido na música. Seus dedos dançavam sobre as teclas com uma maestria que tirava o fôlego. Não era apenas técnica perfeita. Havia emoção em cada nota, história em cada acorde, dor e beleza entrelaçadas em uma sinfonia que parecia contar segredos que as palavras nunca poderiam expressar. As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de algumas pessoas na plateia. A música era tão linda, tão pura, que tocava algo profundo no coração de quem a escutava. Quando chegou ao crescendo da peça, o salão inteiro pareceu prender a respiração. As notas ascendiam e descendiam como ondas no oceano, cada uma mais poderosa que a anterior, construindo para um clímax emocional que fez tremer a alma de cada pessoa presente. E então, suavemente, delicadamente, Mateus tocou as últimas notas. A melodia desvaneceu-se como um suspiro, deixando um silêncio tão profundo que se podia ouvir o bater dos corações. Durante vários segundos, ninguém se moveu, ninguém respirou. Mateus abriu lentamente os olhos e olhou suas mãos sobre as teclas, como se não pudesse acreditar que haviam sido elas que criaram aquela magia. Então, do fundo do salão, alguém começou a aplaudir, depois outro e outro. Em segundos, todo o lugar explodiu em uma ovação estrondosa. As pessoas se puseram de pé aplaudindo com fervor, alguns chorando abertamente, todos, exceto uma pessoa. Valentina Vasconcelos permanecia paralisada, olhando para Mateus com uma expressão que misturava choque, fúria e algo mais. Algo que se parecia perigosamente com respeito. Mateus se levantou lentamente da banqueta do piano, olhando para a multidão que o aplaudia como se ele tivesse realizado um milagre. E de certa forma ele havia feito. Virou-se para Valentina, que continuava sem conseguir articular palavra. Acho, Mateus, disse com voz tranquila, mas firme, que a senhora Vasconcelos acaba de perder uma aposta. O salão voltou a ficar em silêncio, todos os olhos se movendo entre Mateus e Valentina, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Mas ninguém, absolutamente ninguém naquele salão, podia imaginar que esta noite era apenas o começo de uma história que mudaria vidas, revelaria segredos enterrados e demonstraria que às vezes a pessoa mais invisível é a que guarda os talentos mais extraordinários. O silêncio no salão era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Valentina Vasconcelos permanecia imóvel, seus olhos cravados em Mateus, como se estivesse vendo um fantasma. Suas mãos tremiam ligeiramente, algo que ninguém mais parecia notar em meio à comoção geral. Isso foi incrível, sussurrou uma mulher entre a audiência. De onde saiu esse homem? Perguntou outra voz. Os murmúrios cresceram como ondas, mas Valentina continuava sem falar. Seu rosto havia perdido toda a expressão de zombaria e superioridade. Agora havia algo mais profundo ali, algo que parecia medo. Leonardo Castro, o organizador do evento e sócio de negócios de Valentina, foi o primeiro a subir ao palco. Era um homem de presença imponente, conhecido por sua habilidade em resolver situações incômodas. Bem, disse com um sorriso forçado tentando aliviar o ambiente. Isso foi verdadeiramente espetacular, senhor. Como disse que se chamava? Não disse. Mateus respondeu com tranquilidade. Meu nome é Mateus Ribeiro. Leonardo assentiu, mas seu olhar se moveu rapidamente para Valentina, que finalmente pareceu recuperar a compostura. Ela pigarreou e caminhou para o centro do palco, forçando um sorriso que não chegava aos seus olhos. Foi uma atuação surpreendente, disse com voz controlada, embora todos pudessem detectar a tensão sob suas palavras. Claramente você teve treinamento profissional. Tive. Mateus respondeu simplesmente. E o que faz alguém com esse talento trabalhando na limpeza? A pergunta de Valentina soou mais como uma acusação do que como curiosidade genuína. O salão inteiro esperava a resposta. Mateus olhou para baixo por um momento.
como se estivesse decidindo quanto revelar. A vida nem sempre vai como a gente planeja, disse finalmente. Antes que alguém pudesse responder, uma voz feminina gritou do fundo do salão. Esperem, eu o conheço. Todas as cabeças se viraram. Uma mulher abria caminho entre a multidão. Seu rosto cheio de reconhecimento e emoção era Sofia Dantas, uma reconhecida crítica musical da cidade. É ele, exclamou enquanto se aproximava do palco. É Matheus Ribeiro, o prodígio musical que desapareceu há anos. Um murmúrio de surpresa percorreu o salão. Vários convidados pegaram seus telefones buscando informação. Valentina empalideceu visivelmente. Matheus Ribeiro, Sofia continuou. Agora no palco junto a ele, foi considerado um dos pianistas mais promissores de sua geração. Ganhou o concurso internacional de piano quando era apenas um jovem. Os críticos o chamavam de Mozart moderno. Ele tinha contratos com as melhores salas de concerto do mundo. Espere, interrompeu Leonardo claramente confuso. Se ele era tão bem-sucedido, o que aconteceu? Sofia olhou para Matheus com tristeza genuína em seus olhos. Ele sofreu uma tragédia pessoal que o afastou do mundo da música e depois simplesmente desapareceu. Ninguém soube o que aconteceu com ele até agora. Matheus permanecia em silêncio, sua mandíbula tensa. As memórias que ele havia mantido enterradas por tanto tempo agora ameaçavam vir à tona. Foi há anos. Finalmente falou, sua voz mal um sussurro que o microfone captou perfeitamente. Perdi as pessoas mais importantes da minha vida em um acidente. Depois disso não consegui mais tocar. Cada nota me lembrava o que eu havia perdido. O salão ficou em silêncio absoluto. Alguns convidados tinham lágrimas nos olhos. A história era mais profunda e dolorosa do que qualquer um havia imaginado. Mas você acabou de tocar agora, observou Sofia suavemente. O que mudou? Matheus olhou diretamente para Valentina. Às vezes você precisa que alguém te lembre quem você realmente é, mesmo que essa pessoa não tivesse essa intenção. A tensão entre Matheus e Valentina era palpável. Ela o olhava com uma expressão indecifrável, enquanto ele mantinha uma calma inabalável. Isso é fascinante. Leonardo interveio novamente, claramente incomodado com o rumo emocional do evento. Mas acho que todos nos lembramos da pequena brincadeira que Valentina fez. Não foi uma brincadeira. A voz de Matheus cortou o ar como uma faca. Foi uma aposta. A senhora disse, senhora Vasconcelos, que se eu tocasse o piano e a impressionasse, se casaria comigo. Há mais de 300 testemunhas aqui. O murmúrio no salão se tornou um rugido. Os telefones brilhavam por toda parte. As pessoas estavam gravando, tirando fotos, enviando mensagens. Essa história se tornaria viral em questão de minutos. Valentina sentiu como o controle da situação lhe escapava das mãos. Seu rosto endureceu. Isso foi obviamente uma brincadeira, disse com um tom cortante. Um exagero dramático. Ninguém esperava que ele realmente pudesse fazê-lo. Matheus a interrompeu. Claro, porque gente como eu não pode ter talento real, certo? Somos bons apenas para ser invisíveis, para limpar depois que vocês sujam. Não estou dizendo isso, Valentina, respondeu, mas sua voz carecia de convicção. Então, o que a senhora está dizendo? Matheus deu um passo em direção a ela. Não era ameaçador, mas havia uma firmeza em sua postura que antes não existia, que sua palavra não vale nada, que pode humilhar as pessoas e depois se esconder atrás de era apenas uma brincadeira quando não sai como esperava. A multidão observava a troca como se fosse uma partida de tênis, suas cabeças se movendo de um para o outro. Valentina sentiu como centenas de olhos a julgavam, esperando sua resposta. Veja, ela tentou soar razoável. Obviamente você é um músico talentoso, mas uma proposta de casamento feita nessas circunstâncias não pode ser levada a sério. É absurdo, porque sou um funcionário de limpeza. Matheus perguntou. Se fosse um de seus amigos milionários, ainda seria absurdo? Valentina abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu porque ambos sabiam a resposta. Foi então que outra voz interrompeu. Das portas do salão, um homem distinto entrou com passos firmes. Era Ricardo Azevedo, o advogado mais renomado da cidade, conhecido por sua integridade inabalável. Desculpem a interrupção, disse enquanto caminhava em direção ao palco, mas acho que posso trazer clareza a esta situação. Ricardo, Valentina o cumprimentou com alívio visível.
Que bom que você está aqui. Explique a eles que isso não pode ser legalmente vinculativo. Ricardo subiu ao palco e olhou para ambos com seriedade profissional. Senhora Vasconcelos, lamento informar que a senhora está enganada. A cor drenou do rosto de Valentina. O quê? Uma proposta pública feita diante de testemunhas com termos claros e aceita por ambas as partes. Ricardo explicou com voz clara. Pode constituir um contrato verbal vinculativo, especialmente quando há evidências de que a senhora estabeleceu condições específicas e o senhor Ribeiro as cumpriu publicamente. Mas isso é ridículo. Valentina gaguejou. Ninguém pode me obrigar a casar com alguém. Tem razão. Ricardo assentiu. Ninguém pode obrigá-la. Mas quebrar publicamente sua palavra dessa maneira teria consequências significativas para sua reputação profissional e pessoal. As redes sociais estão gravando tudo isso neste momento. Para amanhã, o mundo inteiro saberá que Valentina Vasconcelos humilhou um homem, fez uma promessa pública e depois se retratou quando descobriu que ele era melhor do que ela acreditava ser possível. O salão explodiu em murmúrios. Valentina olhou ao redor, vendo como todos seguravam seus telefones, gravando cada segundo de sua humilhação. Isso é um pesadelo, sussurrou. Embora o microfone tenha captado suas palavras. Para você, talvez. Mateus disse tranquilamente. Para mim é simplesmente justiça. Leonardo tentou intervir novamente. Certamente podemos chegar a um acordo razoável. Mateus, o que você acha se Valentina o compensar financeiramente? Poderíamos falar de uma soma generosa. Não quero seu dinheiro. Mateus respondeu firmemente. Então, o que você quer? Valentina explodiu, sua compostura finalmente se quebrando. Você realmente espera que eu me case com você? Um casamento real? Mateus a olhou diretamente nos olhos. Quero que a senhora entenda o que é ser julgado injustamente. Quero que experimente, mesmo que por um momento, o que se sente quando alguém a trata como se não valesse nada. Isso é cruel. Valentina sussurrou. Cruel? Mateus deu um passo em direção a ela. Eu trabalhei em seu prédio por anos. Limpei seu escritório. Esvaziei seu lixo. Fui invisível para você. E sabe o que é o pior? Que a senhora nem sequer me reconheceu esta noite. Nem sequer sabia quem eu era. Apesar de me ver quase todos os dias. Valentina abriu os olhos com choque. Você trabalha na minha empresa? Em seu prédio. Mateus corrigiu. Para a companhia de limpeza que vocês contratam. Estive lá por anos. Mas claro, gente como eu não existe para gente como a senhora. Somos fantasmas convenientes. A revelação caiu como uma bomba. Valentina recuou, seu rosto mostrando algo que poderia ter sido vergonha. Sofia Dantas, que havia permanecido no palco observando tudo, finalmente falou. Mateus, sei que você sofreu, sei que perdeu muito, mas isso realmente é o que você quer? Vingança? Mateus baixou o olhar por um momento e quando o levantou novamente havia lágrimas em seus olhos. Não quero vingança, disse com voz quebrada. Só quero que alguém finalmente me veja. Me veja de verdade, não como um prodígio musical, não como um funcionário de limpeza, apenas como um ser humano que merece respeito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Muitos na audiência choravam abertamente. Agora a crueza da honestidade de Mateus havia tocado algo profundo em todos os presentes. Valentina estava paralisada, lágrimas escorrendo por seu rosto perfeitamente maquiado. Pela primeira vez em sua vida não tinha palavras, não tinha respostas, não tinha controle. Tenho uma proposta. Ricardo falou novamente. Senhora Vasconcelos, senhor Ribeiro, o que acham de lhes dar tempo para conversarem em particular? Discutir isso racionalmente, longe das câmeras e dos julgamentos públicos. Mateus olhou para Valentina, que assentiu fracamente. Está bem, ele aceitou. Leonardo rapidamente anunciou ao microfone. Senhoras e senhores, faremos um breve recesso. Por favor, desfrutem dos aperitivos no salão contíguo enquanto resolvemos esta situação. A multidão começou a se mover, embora ninguém realmente quisesse ir embora. Os murmúrios eram ensurdecedores, as especulações voavam. Este seria o evento mais comentado do ano. Ricardo guiou Mateus e Valentina para uma sala privada fora do salão principal. Uma vez ali, fechou a porta deixando-os sozinhos. Valentina se deixou cair em uma cadeira, sua compostura completamente destroçada. Mateus permaneceu de pé observando-a. Por quê? Ela finalmente perguntou com voz quebrada. Por que você aceitou?
Sabia que isso me humilharia, que me faria parecer uma tola diante de todos? Por quê? Mateus respondeu suavemente. Eu precisava que você sentisse, mesmo que por um segundo, o que eu senti por anos. A humilhação, o julgamento, a invisibilidade. Missão cumprida. Valentina disse amargamente. Minha reputação está destruída. Para amanhã serei o motivo de chacota de todo o país. Não tem que ser assim. Mateus se sentou na frente dela. Ainda podemos resolver isso. Valentina o olhou com olhos avermelhados. Como? O dano já está feito. Há algo que preciso que você entenda. Mateus se inclinou para a frente. Não te odeio, Valentina. Nem sequer te conheço realmente. Mas o que você fez esta noite, essa zombaria cruel, essa humilhação pública, não foi a primeira vez que me aconteceu. Tem sido minha vida por anos e estou cansado. Então, o que você quer de mim? Ela perguntou genuinamente confusa. Mateus respirou profundamente. Quero que você aprenda, quero que mude, quero que olhe para as pessoas que considera inferiores e realmente as veja. E como eu supostamente faço isso? Case-se comigo. Mateus disse simplesmente. Valentina o olhou como se ele tivesse perdido a razão. O quê? Não para sempre. Ele esclareceu. Dê-me 1 mês. 1 mês como seu marido, onde você tenha que me ver, falar comigo, me tratar como um igual. 1 mês onde você não possa se esconder atrás do seu dinheiro e do seu status. E se depois desse mês você ainda acreditar que não valho nada, que sou apenas um funcionário de limpeza sem valor, então nos divorciamos e você nunca mais me verá. Valentina o observava com incredulidade. Você está falando sério? Completamente. Mateus respondeu. 1 mês. É tudo o que peço e em troca prometo que depois disso desaparecerei da sua vida e nunca falarei publicamente sobre isso. E se eu me recusar, então essa história viverá para sempre na internet. A bilionária que humilhou um prodígio musical caído em desgraça e depois quebrou sua palavra publicamente quando ele demonstrou ser extraordinário. Valentina fechou os olhos. Estava presa e ambos sabiam disso. 1 mês, ela repetiu. E o que acontece durante esse mês? Vivemos juntos. Agimos como um casal em público e em particular. Você simplesmente aprende a me ver como um ser humano. O silêncio se estendeu entre eles. Valentina sabia que não tinha opção. Sua reputação, sua empresa, tudo pelo que havia trabalhado estava em jogo. Está bem, finalmente sussurrou. 1 mês, Mateus assentiu. Mas havia algo em sua expressão que Valentina não conseguia interpretar. Triunfo, tristeza, determinação. Então temos um acordo. Ele estendeu sua mão. Valentina a olhou por um longo momento antes de apertá-la. Temos um acordo. Nenhum dos dois podia imaginar que aquele simples aperto de mãos mudaria ambas as vidas para sempre, revelando segredos que haviam estado ocultos por anos. E demonstrando que, às vezes, as pessoas mais inesperadas podem nos ensinar as lições mais valiosas. Quando saíram da sala privada, o salão principal os esperava com ansiosa antecipação. Ricardo pegou o microfone. Senhoras e senhores, temos um anúncio importante. A senhora Valentina Vasconcelos e o senhor Mateus Ribeiro chegaram a um acordo mútuo. Haverá um casamento. O salão explodiu. Gritos de surpresa, aplausos incrédulos, flashes de câmeras iluminando cada canto. Valentina mantinha um sorriso forçado enquanto Mateus permanecia sereno. Seu rosto uma máscara de calma que ocultava tormentas interiores. A cerimônia será privada, continuou Ricardo, e pedimos que respeitem a privacidade de ambos durante este tempo. Mas todos sabiam que a privacidade era impossível. Os telefones brilhavam por todo o salão, dedos voando sobre telas, compartilhando, publicando, viralizando. Em questão de minutos, a história estaria em toda parte. Leonardo se aproximou de Valentina quando a multidão começou a se dispersar, seu rosto mostrando preocupação genuína. Você tem certeza disso? Não tenho escolha. Valentina respondeu entre dentes, mantendo seu sorriso para as câmeras que ainda a observavam. Ele me armou uma armadilha perfeita. Você ainda pode recusar, enfrentar as consequências públicas, mas manter sua liberdade. Valentina olhou para Mateus, que conversava tranquilamente com Sofia Dantas do outro lado do salão. Já não se trata de liberdade, Leonardo. Trata-se de que todo o mundo está olhando. Se eu me retratar agora, não sou apenas a mulher cruel que humilhou um gênio.
Sou também uma covarde que não cumpre sua palavra. Leonardo suspirou. E se isso se tornar algo permanente? E se um mês não for suficiente? Um mês é mais do que suficiente para ele se cansar de jogar a vingança. Valentina afirmou com mais convicção do que realmente sentia. Mateus sentiu o olhar de Valentina sobre ele e se virou. Seus olhos se encontraram através do salão cheio de gente. Por um momento todo o ruído e o caos desapareceram. Só existiam eles dois, presos em um acordo que nenhum entendia completamente ainda. A noite finalmente terminou. Os convidados se foram, levando consigo histórias que contariam por anos. O salão ficou vazio, silencioso, como se nada extraordinário tivesse acontecido ali. Valentina chegou à sua cobertura passada à meia-noite. Seus sapatos caros ficaram abandonados na entrada. O elegante vestido que custara uma fortuna parecia agora uma prisão. Ela se deixou cair no sofá de couro italiano, ainda completamente vestida. E pela primeira vez em muitos anos permitiu que as lágrimas fluíssem sem controle. Não eram lágrimas de tristeza simples, eram lágrimas de raiva, frustração, confusão e algo mais profundo que não queria nomear. Medo genuíno do que viria. Seu telefone não parava de vibrar. Mensagens, chamadas, notificações. Todos queriam um pedaço da história. Todos queriam detalhes, explicações, confissões. Com mãos trêmulas, desligou o telefone e o atirou para o outro lado do quarto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Valentina se levantou e caminhou até o janelão que ocupava toda a parede, olhando as luzes da cidade que piscavam como estrelas caídas. Em algum lugar lá embaixo, entre essas luzes, estava Mateus, o homem que havia conseguido em uma noite o que ninguém mais havia conseguido em anos, fazer-la sentir-se pequena, vulnerável, humana. Ela o odiava por isso e estranhamente também o respeitava. Do outro lado da cidade, em um edifício modesto que contrastava violentamente com o luxo da cobertura de Valentina, Mateus também estava acordado. Ele não conseguia dormir, não depois do que havia feito, não depois de ter tocado o piano pela primeira vez em anos, não depois de ter olhado nos olhos de centenas de pessoas e se sentido finalmente visto. Sentou-se na beira de sua cama estreita, olhando suas mãos sob a tênue luz da lâmpada. Essas mãos haviam criado magia naquela noite, haviam ressuscitado algo que ele acreditava morto e enterrado. Com passos lentos, caminhou até o pequeno armário no canto de seu quarto. Do fundo, atrás de caixas empoeiradas e roupas velhas que já não usava, tirou uma mala que não abria há anos. Seus dedos tremeram enquanto manipulava os fechos enferrujados. Quando finalmente se abriu, o passado o atingiu com a força de um furacão. Fotografias, centenas delas, toda uma vida capturada em papel brilhante que agora estava ligeiramente amarelado pelo tempo. A primeira foto mostrava um jovem cheio de vida e esperança, parado junto a um piano de cauda, segurando um troféu que brilhava sob as luzes do palco. Seus olhos irradiavam sonhos. Mateus mal conseguia reconhecer aquela pessoa. Parecia alguém de outro mundo, de outra vida. Continuou procurando entre as fotos, cada uma um punhal em seu coração, até que encontrou a que sabia que estava lá. Uma mulher de beleza simples, mas radiante o abraçava na imagem. Helena, sua esposa. Seus olhos castanhos brilhavam com amor puro. Seu sorriso era tão genuíno que Mateus sentiu seu coração se comprimir dolorosamente. Helena sussurrou para o ar vazio, sua voz se quebrando. Meu Deus, Helena, o que eu fiz? As lágrimas começaram a cair, manchando a fotografia. Rapidamente a limpou com sua camisa, aterrorizado de danificá-la. Então ele encontrou a próxima foto e o ar abandonou completamente seus pulmões. Uma menina pequena, de não mais de 5 anos, estava sentada em seu colo. Suas mãozinhas descansavam sobre as teclas de um piano, enquanto ela olhava para cima com adoração absoluta. Lúcia, sua pequena. Lúcia, sua filha, sua luz. Lucizinha. O apelido saiu como um soluço. Minha pequena Lucizinha, perdoe-me, por favor. Perdoe-me. A dor que ele havia mantido reprimida por anos explodiu como uma barragem rompida. Mateus dobrou-se sobre si mesmo, abraçando as fotografias contra seu peito, soluçando com uma intensidade que o assustava. As lembranças vieram sem piedade, inundando-o, afogando-o. Havia sido uma noite de tempestade.
Ele acabara de terminar um show bem-sucedido em outra cidade, exausto, mas eufórico. Helena o havia ligado, sua voz cheia de orgulho e emoção. Vimos a transmissão ao vivo. Você estava incrível, amor. Lúcia não para de dizer que o papai é o melhor pianista do mundo. Diga a ela que o papai sente muita falta dela. Mateus havia respondido, seu coração inchado de amor. Chego amanhã cedo. Fiquem em casa. O tempo está terrível. Ficar em casa? Helena havia rido. De jeito nenhum. Vamos ao aeroporto te buscar. Lúcia já preparou um desenho para você. Helena, sério, está chovendo muito forte. Posso pegar um táxi? Bobagens. Somos sua família. Queremos ser as primeiras a te abraçar e celebrar seu sucesso. Já estamos saindo. Te amamos. Eu também as amo. Mateus havia dito sem saber que seriam as últimas palavras que diria à sua esposa. Mateus balançou-se para frente e para trás em sua cama, as fotografias ainda pressionadas contra seu peito, revivendo cada segundo daquela noite horrível. O voo havia pousado com atraso devido à tempestade. Quando finalmente ligou seu telefone, tinha 17 chamadas perdidas, todas de números desconhecidos. Seu estômago havia se contraído com premonição. Senhor Ribeiro, a voz havia sido profissional, mas gentil. Demasiado gentil. É do Hospital Central. Precisa vir imediatamente. Sua família esteve em um acidente. O mundo havia parado naquele momento. Mateus se lembrava de correr, gritar, implorar a taxistas que o levassem mais rápido. Ele se lembrava de entrar no hospital como um louco, buscando respostas que ninguém queria dar. Sentimos muito. O médico havia dito suas palavras medidas cuidadosamente. Sua filha não resistiu ao impacto. Faleceu no local. Sua esposa está em cirurgia de emergência. Mas Mateus havia corrido para a sala de cirurgia, batendo em portas, gritando, até que finalmente o deixaram entrar. Helena estava conectada a máquinas, seu rosto pálido como a morte, mas seus olhos ainda tinham vida. Quando o viu, tentou sorrir. Mateus, sua voz era apenas um sussurro. Lúcia, nossa Lúcia. Psiu, não fale. Mateus havia segurado sua mão, lágrimas caindo sem controle. Você vai ficar bem. Nós dois vamos ficar bem. Helena havia negado com a cabeça fracamente. Seus olhos diziam que seus lábios não podiam. Ela sabia que estava morrendo. Prometa-me, havia sussurrado cada palavra um esforço monumental. Prometa-me que continuará tocando, que viverá por nós duas. Não, não, não. Mateus havia soluçado. Não me deixe. Por favor, Helena. Não me deixe. Mas ela já não podia ouvi-lo. Seus olhos se fecharam suavemente. Sua mão se afrouxou na dele e a máquina começou a emitir aquele som horrível, contínuo, que significava que tudo havia terminado. Mateus gritou em seu pequeno quarto, o som abafado contra as fotografias. Ele chorou como não havia chorado desde a noite do funeral. Chorou por Helena, por Lúcia, por todos os anos que deveriam ter tido juntos, por todos os momentos que lhes foram roubados. Eu prometi que viveria, disse entre soluços, mas apenas existi. Fui um fantasma, Helena. Um covarde que não teve a coragem de viver realmente. Porque viver sem vocês dói demais. O telefone tocou, sobressaltando-o. Era passada a meia-noite. Quase não atendeu, mas algo o impulsionou a fazer. Lô, Senhor Ribeiro. Uma voz feminina, profissional e eficiente. Sou Patrícia Almeida, assistente pessoal da senhora Vasconcelos. Mateus limpou rapidamente as lágrimas, tentando controlar sua voz. Sim, ligo para coordenar os detalhes da sua mudança para a cobertura da senhora. Ela deseja que tudo seja realizado amanhã de manhã. Amanhã? Mateus olhou ao redor de seu pequeno apartamento, o único refúgio que havia conhecido por anos. Não é muito cedo? A senhora Vasconcelos prefere lidar com as situações com eficiência. Patrícia respondeu com um tom que não permitia debate. Um carro o buscará às 9 da manhã. Por favor, traga apenas o essencial. O essencial. Mateus olhou as fotografias espalhadas em sua cama. O que era essencial quando se havia perdido tudo o que se amava? Entendido? Finalmente respondeu. Excelente. Ah, mais uma coisa, senhor Ribeiro. O casamento civil será realizado em 2 dias. Apenas testemunhas necessárias presentes. Depois haverá uma sessão fotográfica para os meios de comunicação. Sessão fotográfica. A ideia lhe parecia absurda. A senhora Vasconcelos é uma figura pública proeminente. Precisa controlar a narrativa desta situação. Espero que compreenda.
Mateus compreendia perfeitamente. Para Valentina, isso continuava sendo um problema corporativo que precisava ser administrado com precisão cirúrgica. Não um casamento real, não uma conexão humana, apenas controle de danos. Algo mais? Perguntou, querendo encerrar a ligação. Não, senhor. Boa noite. Quando desligou, Mateus ficou olhando seu telefone por um longo tempo. Em 2 dias ele se casaria com uma mulher que o desprezava, uma mulher a quem ele havia forçado a este acordo, uma mulher que provavelmente o odiava com cada fibra de seu ser. O que diabos ele estava fazendo? Ele recolheu cuidadosamente as fotografias e as devolveu à mala, deixando apenas uma de fora. A foto de Helena e Lúcia juntas sorrindo para a câmera, felizes e inocentes, sem saber que lhes restavam apenas dias de vida. Não sei se isso é o certo, disse às imagens. Não sei o que você queria, Helena, mas eu precisava sentir algo. Precisava demonstrar que ainda existo, que ainda importo. As faces sorridentes na foto não ofereciam respostas, apenas o olhavam com amor eterno e silencioso. Naquela noite nem Mateus nem Valentina dormiram. Ambos estavam acordados em seus respectivos espaços, processando o que havia acontecido, aterrorizados com o que viria. Valentina olhava o contrato matrimonial que Ricardo lhe havia enviado. Termos, condições, cláusulas de saída, tudo tão clínico, tão desprovido de emoção real como deveria ser. Então, por que se sentia tão vazio? Mateus guardava as fotografias, empacotava sua vida em 2 pequenas malas. Tudo o que possuía no mundo inteiro cabia em 2 bolsas, enquanto Valentina tinha uma cobertura de 2 andares, cheia de coisas que provavelmente nunca usava. A ironia não lhe escapava. Quando finalmente chegou o amanhecer, ambos o observaram de suas janelas. Valentina de sua torre de cristal olhando para baixo. Mateus de seu modesto apartamento olhando para cima. Em menos de 24 horas, seus mundos se chocariam de formas que nenhum podia antecipar. Segredos seriam revelados, feridas seriam expostas, e ambos teriam que decidir se este casamento forçado seria sua destruição ou sua salvação. O sol saiu sobre a cidade, indiferente ao drama humano que se desenrolava sob sua luz. Um novo capítulo estava para começar, e nenhum dos dois estava preparado para o que viria. O carro preto chegou exatamente às 9 da manhã. O motorista, um homem de meia idade com expressão neutra, ajudou Mateus com suas 2 pequenas malas. Ele não fez perguntas sobre por que alguém tinha tão poucas pertences. Os ricos pagavam por discrição, não por conversa. Durante o trajeto para o distrito exclusivo, Mateus olhava pela janela como seu mundo se afastava e um completamente novo se aproximava. Edifícios modestos davam lugar a torres de cristal. Ruas barulhentas se transformavam em avenidas impecáveis. Era como cruzar uma fronteira invisível entre 2 universos que nunca deveriam se tocar. Quando o elevador se abriu diretamente na cobertura de Valentina, Mateus sentiu que entrava em um museu, não em um lar. Tudo era perfeitamente branco, preto ou cinza. Nem uma fotografia nas paredes, nem uma planta que trouxesse vida, nem um único objeto fora do lugar. Você chegou, a voz de Valentina o sobressaltou. Ela apareceu do que parecia ser a cozinha, vestida casualmente com roupas esportivas elegantes, mas sem maquiagem. As olheiras sob seus olhos denunciavam que ela também não havia dormido. Seu quarto fica no 2º andar, disse com tom empresarial, evitando seu olhar. Patrícia vai te mostrar tudo. Tenho reuniões virtuais toda a manhã. Valentina, espere. Mateus deixou suas malas. Precisamos conversar sobre... Não há nada para conversar. Ela o interrompeu bruscamente. Temos um acordo. 1 mês. Depois disso, cada um segue seu caminho. Enquanto isso, mantemos as aparências em público e nos ignoramos em particular. Ignorarmos. Mateus deu um passo em direção a ela. Não se supõe que este mês era para nos conhecermos? Foi sua ideia, não a minha. Valentina finalmente o olhou diretamente. Seus olhos mostravam algo mais que frieza, mostravam medo. Eu só estou cumprindo minha parte do trato. Não espere que eu finja que isso é algo mais do que é. Antes que Mateus pudesse responder, o som do interfone interrompeu. Valentina apertou um botão na parede. Sim, senhora Vasconcelos, tem uma visita. A voz do porteiro soava incomumente nervosa. Diz que é urgente. É Adriana Vasconcelos.
A cor drenou completamente do rosto de Valentina. Suas mãos começaram a tremer visivelmente. Quem é Adriana? Mateus perguntou alarmado por sua reação. Minha irmã, Valentina, sussurrou como se as palavras lhe queimassem a garganta. Não nos falamos há anos. O que eu faço, senhora? O porteiro perguntou pelo interfone. Valentina fechou os olhos, respirando profundamente. Deixa subir. Os minutos seguintes foram tensos. Valentina caminhava de um lado para o outro, claramente agitada. Mateus nunca a havia visto assim, tão descontrolada, tão humana. Quando o elevador se abriu, uma mulher de aproximadamente a mesma idade que Valentina entrou. O parecido era inegável, mas enquanto Valentina irradiava frieza calculada, esta mulher tinha calor em seus olhos. Vestia-se com simplicidade, sem marcas ostensivas nem joias caras. Olá, Vale. Adriana falou primeiro, sua voz suave, mas firme. O que você faz aqui? Valentina perguntou sem retribuir o cumprimento. Vi as notícias. Todo o país viu as notícias. Minha irmã se casa com um desconhecido depois de humilhá-lo publicamente. Você realmente pensou que eu não viria? Você não é bem-vinda aqui, Valentina disse cortante. Não, depois do que você fez. O que eu fiz? Adriana riu amargamente. Vale, já se passaram anos. Quando você vai parar de me culpar? Nunca. Valentina explodiu, sua compostura finalmente se quebrando. Você destruiu nossa família. Por sua culpa, papai. Ele parou abruptamente, percebendo que Mateus estava ouvindo tudo. As lágrimas corriam livremente por seu rosto. Agora Adriana se voltou para Mateus, avaliando-o com olhar penetrante. Você deve ser Mateus Ribeiro, o pianista. Sim, Mateus respondeu completamente perdido na dinâmica familiar. Sabe por que minha irmã é assim? Adriana perguntou. Por que construiu esses muros tão altos ao redor de seu coração? Adriana, não se atreva. Valentina advertiu com voz trêmula, mas Adriana continuou ignorando-a. Nossa família era diferente antes. Nosso pai tinha uma empresa pequena, mas bem-sucedida. Éramos felizes, normais. Então eu cometi um erro. Um erro. Valentina cuspiu as palavras. Você chama roubar milhões da empresa familiar de um erro? Mateus abriu os olhos com surpresa. Adriana baixou o olhar, claramente envergonhada. Não roubei, disse suavemente. Confiei na pessoa errada. Meu marido, na época, manipulou contas, falsificou assinaturas. Quando percebi, era tarde demais. E você não disse nada, Valentina gritou. Deixou que o papai pensasse que tinha sido você. Você deixou o escândalo destruir porque era meu marido. Adriana respondeu com voz quebrada. Porque achei que podia proteger o que restava da família assumindo a culpa. Achei que o papai entenderia eventualmente, mas não entendeu. Valentina sussurrou. O escândalo acabou. O estresse, a vergonha, perder a empresa. Tudo isso o matou. O silêncio que se seguiu foi devastador. Mateus sentia que estava presenciando feridas tão profundas que nem o tempo havia conseguido curá-las. Por isso, você se tornou assim. Adriana disse suavemente. Você trabalhou como louca para reconstruir o nome Vasconcelos, para demonstrar que nossa família ainda valia algo. E no processo você esqueceu como ser humana. E o que você sabe sobre ser humana? Valentina replicou. Você foi embora. Desapareceu por anos enquanto eu carregava tudo sozinha. Fui embora porque você me expulsou. Adriana corrigiu. Você disse que nunca mais queria me ver, que eu estava morta para você. Valentina se virou incapaz de enfrentar sua irmã. Por que você vem agora depois de todo este tempo? Porque vi seu rosto naquele vídeo. Adriana se aproximou dela. Eu vi como aquele homem tocou o piano e como você o olhava. E pela primeira vez em anos vi algo em seus olhos. Medo sim, mas também. Valentina limpou as lágrimas furiosamente. Você não sabe nada sobre mim. Sei que você está se casando com um estranho em 2 dias. Adriana apontou. Sei que algo naquela gala a abalou o suficiente para aceitar algo completamente louco. E sei que a irmã que conheci, a que um dia sonhava com amor verdadeiro e família, ainda está aí em algum lugar. Mateus observava a troca com o coração apertado. Valentina, a mulher fria e calculista que havia humilhado publicamente, era na verdade alguém profundamente ferida, alguém que havia perdido tanto quanto ele. Adriana, por favor, vá embora. Valentina, disse com voz cansada. Não posso fazer isso agora. Está bem. Adriana assentiu. Mas antes de ir,
Preciso te dizer algo que deveria ter dito há anos. Sinto muito por ter confiado na pessoa errada. Sinto muito por não ter sido mais forte. Sinto muito que o papai tenha morrido pensando que eu o havia traído. E sinto muito por termos perdido todos esses anos de sermos irmãs. Ela se virou para sair, mas então viu as malas de Mateus na entrada. Uma estava ligeiramente aberta. A borda de uma fotografia era visível. Sem pedir permissão, Adriana se aproximou e pegou a foto. Era a imagem de Helena e Lúcia. Quem são? Perguntou suavemente. Mateus sentiu como se tivessem batido em seu peito. Minha família. Eles morreram há anos. Adriana estudou a fotografia com atenção incomum. Seu rosto empalideceu progressivamente. Como se chamava sua esposa? Helena. Mateus respondeu confuso pela reação. Helena Marques. A fotografia caiu das mãos de Adriana. Valentina se virou rapidamente alarmada. O que está acontecendo? Perguntou Adriana. Ela olhou com olhos cheios de lágrimas e horror. Vale, você se lembra do acidente? O que foi causado pelo marido de quem eu te falei? O que isso tem a ver com Valentina? Começou, mas então entendeu. Seu rosto se transformou em uma máscara de horror. Não, sussurrou. Meu ex-marido. Ele dirigiu embriagado naquela noite. Adriana disse com voz trêmula. Cruzou a faixa na rodovia. Colidiu com outro veículo. Morreu no impacto. Eu nunca soube quem eram as vítimas do outro carro. Os advogados cuidaram de tudo. Eu estava arrasada, em choque. Mas agora Mateus sentiu que o mundo se inclinava perigosamente. O que você está dizendo? O acidente que matou sua esposa e filha. Adriana mal conseguia falar. Foi causado pelo meu marido, pelo homem em quem confiei, pelo homem cuja culpa assumi. O silêncio que caiu sobre a cobertura era tão denso que esmagava. 3 pessoas. 3 estranhos conectados por uma tragédia que nenhum havia entendido completamente até agora. Mateus se deixou cair no sofá, incapaz de processar a informação. O homem que destruiu sua vida, que matou Helena e Lúcia, estava conectado a Valentina, a mulher com quem ele estava prestes a se casar. Eu não sabia. Adriana soluçava. Mateus, você tem que acreditar em mim. Eu não sabia que havia vítimas, que havia uma família destruída. Mas você sabia. Mateus disse com voz oca. Você sabia que seu marido dirigiu embriagado, sabia que ele colidiu com alguém? Simplesmente não se importou em saber quem eram. Não é verdade. Adriana gritou. Eu me importava, mas estava quebrada. Minha vida inteira desmoronou naquela noite. Perdi meu casamento, minha família, meu pai. E o que eu perdi? Mateus se levantou, sua voz tremendo de emoção contida. Perdi minha esposa. Perdi minha filha de 5 anos. Lúcia tinha 5 anos e morreu porque seu marido decidiu beber e dirigir. Valentina estava paralisada, olhando alternadamente para sua irmã e para Mateus. As peças do quebra-cabeça se encaixavam de formas horríveis. Por isso você deixou a música, sussurrou. Por isso você desapareceu. Por isso me tornei invisível. Mateus terminou. Porque viver com essa dor era impossível. Cada dia que eu acordava era uma traição a elas. Como eu me atrevia a continuar respirando quando elas não podiam? Adriana se aproximou dele com mãos trêmulas. Mateus, por favor, não há palavras para expressar o quanto sinto. Tenho vivido com culpa todos esses anos pelo que meu marido fez, mas nunca soube. Nunca imaginei. Vá embora, Mateus disse com voz fria e controlada. Vá embora antes que eu diga algo que não possa retirar. Mateus, vá embora, gritou finalmente perdendo a compostura. Adriana recuou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Olhou para Valentina uma última vez antes de entrar no elevador. As portas se fecharam, deixando-a desaparecer. O silêncio que ficou era insuportável. Valentina e Mateus se olhavam de lados opostos da sala, um abismo recém-descoberto os separando. Eu não sabia. Valentina finalmente falou. Mateus, você tem que acreditar em mim. Eu não sabia que o acidente que destruiu minha família também destruiu a sua. Importa? Mateus perguntou amargamente. Muda algo? Muda tudo. Valentina se aproximou lentamente. Muda que eu também tenho carregado a culpa desse acidente porque foi minha irmã quem confiou nesse homem. Porque foi o escândalo da minha família que permitiu que ele continuasse livre até aquela noite. Se eu tivesse agido diferente, se eu tivesse denunciado, não. Mateus a deteve. Você não pode carregar essa culpa. Eu passei anos fazendo isso.
me culpando por cada decisão que tomei naquela noite, por ter aceitado aquele show, por não ter insistido mais para que ficassem em casa. Mas a verdade é que o único culpado foi o homem que decidiu beber e dirigir, mas minha família o protegeu. Valentina sussurrou. Adriana assumiu a culpa. Mantivemos o escândalo fora da mídia. Nos asseguramos de que ninguém soubesse a verdade completa. Por que você está me dizendo isso? Mateus perguntou. Porque você merece saber a verdade completa. Valentina limpou as lágrimas. Porque agora eu entendo por que você me olhou daquela maneira na gala. Não era apenas vingança, era dor reconhecendo dor. Duas pessoas quebradas colidindo no pior momento possível. Mateus sentou-se novamente esgotado emocional e fisicamente. O que fazemos agora? Não sei. Valentina admitiu sentando-se ao lado dele, mas mantendo distância. O contrato diz que nos casamos em 2 dias. Mas depois disso, o quê? Mateus a olhou. Cancelamos tudo. Fingimos que esta conexão horrível não existe. Conexão? Valentina o olhou com confusão. Estamos conectados pela pior tragédia de nossas vidas. Mateus explicou. Sua família e minha família, destruídas pelo mesmo homem no mesmo momento. Não vê a cruel ironia? Nos odiamos por razões superficiais quando compartilhamos uma dor tão profunda. Valentina guardou silêncio, processando suas palavras. Finalmente falou. Você ainda quer se casar comigo? Sabendo de tudo isso, Mateus pensou por longo tempo, depois assentiu lentamente. Sim, mais do que nunca. Por quê? Porque agora sei que não sou o único que tem carregado uma culpa impossível. Porque entendo por que você construiu esses muros e porque talvez, só talvez, 2 pessoas quebradas pela mesma tragédia possam se ajudar mutuamente a curar. Valentina o olhou com assombro. Depois de tudo que te fiz, depois de descobrir essa conexão horrível, você ainda acredita que podemos nos salvar mutuamente? Não sei. Mateus admitiu honestamente. Mas não vale a pena tentar? Pela primeira vez desde que se conheceram, Valentina sorriu genuinamente através de suas lágrimas. Você é um homem estranho, Mateus Ribeiro, e você é uma mulher complicada, Valentina Vasconcelos. Ambos riram fracamente, o som estranho, mas reconfortante em meio ao caos emocional. 2 dias depois eles se casariam, mas agora o casamento significava algo completamente diferente. Não era apenas um mês de conveniência ou lição, eram 2 almas destroçadas se encontrando na escuridão, esperando que juntas pudessem encontrar, mesmo que um pouco de luz. O dia do casamento amanheceu cinzento e nublado, como se o próprio céu refletisse o estado emocional dos protagonistas. Mateus acordou em seu novo quarto, ainda desorientado pelo luxo que o cercava. Os lençóis eram mais macios do que qualquer coisa que ele tivesse tocado. A vista da janela mostrava a cidade inteira estendida como um tapete a seus pés, mas nada disso importava. Em algumas horas ele se casaria com a mulher cuja família estava conectada à morte de Helena e Lúcia. Levantou-se e caminhou até a mesinha de cabeceira, onde havia colocado a fotografia de sua família. O que elas pensariam disso? Sussurrou para as imagens sorridentes. Me odiariam por casar com alguém conectado à morte delas? Ou entenderiam? Como sempre, as fotografias não responderam, mas desta vez Mateus sentiu algo diferente. Não apenas dor, também havia uma estranha sensação de paz, como se finalmente, depois de anos de castigo autoimposto, estivesse permitindo-se a possibilidade de seguir em frente. Do outro lado da cobertura, Valentina também estava acordada. Não havia dormido a noite toda. Olhava-se no espelho, estudando seu próprio rosto como se fosse o de uma estranha. Quem é você realmente? Perguntou em voz alta. A empresária impiedosa que todos acreditam conhecer. A irmã que expulsou sua família, ou alguém que simplesmente tem muito medo de sentir um golpe suave na porta, atirou de seus pensamentos. Valentina era a voz de Mateus. Posso entrar? Ela hesitou por um momento antes de responder. Avante. Mateus entrou ainda em roupa casual. Parecia tão perdido quanto ela se sentia. Não conseguia dormir, admitiu. Eu também não. Valentina confessou. Continuo pensando no que Adriana disse, em tudo o que foi revelado. Eu também. Mateus sentou-se na beira da cama, mantendo distância respeitosa. Você falou com ela desde que ela foi embora? Valentina negou com a cabeça. Não saberia o que dizer. Já se passaram anos, tanta dor, tanto ressentimento. E agora isso,
Agora sabemos que ambas as famílias foram destruídas pela mesma pessoa. Mateus completou. Que sua irmã perdeu tanto quanto eu. Que você carregou culpa que não te pertencia. Não consigo perdoá-la ainda. Valentina sussurrou. Sei que soa cruel, mas cada vez que penso nela lembro do papai morrendo de um infarto causado pelo estresse. Lembro como tudo desmoronou. O perdão não chega de imediato. Mateus disse suavemente. Acredite em mim, eu sei. Passei anos sem conseguir me perdoar. Valentina o olhou diretamente. E agora, você pode se perdoar? Estou aprendendo. Mateus respondeu honestamente. Conhecer você, por mais estranho que pareça, está me ensinando que a dor não precisa me definir para sempre. Ficaram em silêncio compartilhado. Duas pessoas à beira de algo que nenhum entendia completamente ainda. Em 3 horas nos casamos. Valentina finalmente disse, um casamento sem amor, sem família, sem nada que o faça real. E se o fizermos real? Mateus perguntou repentinamente. O que você quer dizer? Quero dizer que em vez de fingir, em vez de atuar para as câmeras, que tal se fizermos votos verdadeiros? Não votos de amor eterno, porque seria mentira, mas votos de honestidade, de nos darmos uma chance real. Valentina considerou por longo tempo. Votos de quê, exatamente? De sermos vulneráveis. Mateus propôs. De não nos escondermos atrás de máscaras, de nos ajudarmos mutuamente a curar, mesmo que doa. Isso soa aterrorizante. Valentina admitiu. Mateus assentiu. Mas ficarmos como estamos também é. Pelo menos isso é aterrorizante com propósito. Valentina estendeu sua mão. Então é um trato. Votos reais, vulnerabilidade real. 1 mês para ver se 2 pessoas quebradas podem criar algo completo. Mateus apertou sua mão. Desta vez o contato durou um pouco mais. Algo estava mudando entre eles. Algo sutil, mas inegável. O cartório de registro civil era frio e impessoal, exatamente como Valentina havia querido. Só estavam presentes Ricardo, o advogado, e Patrícia, a assistente, como testemunhas oficiais. Leonardo havia enviado desculpas dizendo que não podia apoiar essa farsa. O funcionário do governo leu os votos padrão com voz monótona, claramente entediado. Havia processado dezenas de casamentos naquela semana. Este era apenas mais um. Valentina Vasconcelos aceita Mateus Ribeiro como seu esposo. Valentina olhou para Mateus. Em seus olhos viu dor, esperança, medo e determinação. Eu aceito. Mateus Ribeiro aceita Valentina Vasconcelos como sua esposa. Mateus sustentou seu olhar. Eu aceito. Pelo poder que me confere o Estado, os declaro marido e mulher. Não houve beijo, não houve aplausos. Apenas 2 assinaturas em um papel e 2 anéis trocados mecanicamente. Mas quando Mateus deslizou o anel no dedo de Valentina, sussurrou algo que só ela pôde ouvir. Prometo ser honesto, mesmo quando doer. E Valentina, ao colocar o anel em seu dedo, respondeu, prometo tentar ser humana outra vez. Foram votos mais significativos que qualquer poema romântico. A sessão fotográfica estava agendada para o lobby do hotel mais luxuoso da cidade. Meios de comunicação esperavam ansiosos, câmeras prontas, perguntas preparadas. A história do funcionário de limpeza que se casou com a bilionária havia capturado a imaginação do público. Sorriam, o fotógrafo indicou posicionando-os juntos. Valentina sorriu com prática perfeição, o mesmo sorriso que usava em coletivas de imprensa, mas Mateus não conseguiu. Seu sorriso era pequeno, genuíno, nervoso. Senhora Vasconcelos. Um jornalista gritou. Como a senhora se sente ao se casar com alguém que conheceu há poucos dias? Eu me sinto surpresa pela vida. Valentina respondeu cuidadosamente. Às vezes, as conexões mais inesperadas são as mais significativas. Senhor Ribeiro, outro jornalista perguntou. É verdade que o senhor é o pianista desaparecido Mateus Ribeiro? Por que deixou a música? Mateus sentiu o peso da pergunta. Perdi algo muito importante, e com isso perdi meu propósito. Mas estou aprendendo que nunca é tarde para encontrá-lo novamente. E sua esposa o ajudará com isso? O jornalista pressionou. Mateus olhou para Valentina. Acho que nos ajudaremos mutuamente. As câmeras capturaram o momento, o olhar entre eles que parecia conter conversas inteiras. Uma última pergunta. Uma jornalista conhecida por suas investigações agressivas levantou a voz. Senhora Vasconcelos,
É verdade que sua irmã Adriana Vasconcelos esteve envolvida no escândalo financeiro que destruiu a empresa de seu pai e que esse mesmo escândalo está conectado à tragédia pessoal do Sr. Ribeiro? O salão ficou em silêncio total. Todas as câmeras se focaram em Valentina esperando sua reação. Valentina empalideceu. Suas mãos começaram a tremer. Mas antes que pudesse responder, Mateus falou. Meu passado é complicado e doloroso, disse com voz firme. O passado de minha esposa também é. Mas o que importa não é de onde viemos, mas para onde vamos. E decidimos ir em frente juntos. Ele pegou a mão de Valentina, apertando-a suavemente. Ela o olhou com surpresa e gratidão. Não faremos mais perguntas sobre nossos passados. Valentina acrescentou, recuperando sua compostura. Pedimos privacidade para construir nosso futuro. Patrícia rapidamente encerrou a sessão, escoltando os recém-casados para o carro que esperava. Uma vez dentro, protegidos das câmeras por vidros fumê, Valentina desabou. Como souberam? Soluçou. Como encontraram a conexão tão rápido? Os jornalistas são bons em seu trabalho. Mateus respondeu. Mas não importa. Não dissemos nada que comprometesse sua privacidade ou a minha. Você me defendeu. Valentina o olhou com assombro. Você nem me conhece realmente e me defendeu. Somos uma equipe agora. Mateus disse simplesmente. Para o bem ou para o mal, estamos nisso juntos. A viagem de volta para a cobertura foi silenciosa, mas não desconfortável. Ambos processavam tudo o que havia acontecido. O casamento, que havia começado como vingança e obrigação, estava se transformando em algo diferente, algo que nenhum sabia nomear ainda. Quando chegaram à cobertura, encontraram uma surpresa esperando por eles. Dezenas de buquês de flores enchiam a sala de estar. Rosas, lírios, girassóis. O espaço frio e minimalista havia se transformado em um jardim. Quem enviou tudo isso? Valentina perguntou procurando cartões. Mateus encontrou um. Seu rosto se transformou completamente quando leu a mensagem. O que diz? Valentina perguntou aproximando-se. Mateus lhe mostrou o cartão. A letra era elegante, mas trêmula. Os girassóis eram seus favoritos. Helena me disse uma vez no hospital quando ambas esperávamos o nascimento de nossos bebês. Eu não sabia que ela era sua esposa até agora. Perdoe-me, Adriana. Valentina levou uma mão à boca. Minha irmã conheceu sua esposa. Parece que nossas vidas estiveram conectadas muito antes do que imaginávamos. Mateus sussurrou. Entre as flores havia outro cartão, este com letra diferente, masculina e apressada. Valentina, precisamos conversar. Há coisas sobre o acidente que você não sabe. Coisas que Adriana nunca te disse. Coisas que mudarão tudo. Leonardo. Valentina leu o cartão 3 vezes sem conseguir processar o significado. O que ele quer dizer com isso? Perguntou sua voz cheia de apreensão. Não sei. Mateus respondeu. Mas sou importante. Você acha que deveríamos nos encontrar com ele? Acho que precisamos saber toda a verdade. Mateus disse. Não importa quão dolorosa seja. Valentina ligou para Leonardo imediatamente. A conversa foi breve, tensa. Quando desligou, seu rosto mostrava uma mistura de medo e determinação. Ele vem amanhã, disse. Diz que tem documentos, provas de algo que mudou tudo o que acreditamos saber sobre o acidente. Que tipo de provas? Não quis dizer por telefone, mas Mateus, sua voz se quebrou. E se houver mais segredos? E se o que descobrirmos for pior do que imaginamos? Mateus a abraçou. Foi um impulso, não planejado, mas Valentina não resistiu. Ela se deixou ser abraçada, provavelmente pela primeira vez em anos. Então o enfrentaremos juntos, disse contra seu cabelo. Como prometemos, aquela noite, em vez de se retirar para quartos separados, ficaram na sala rodeados de flores. Conversaram até o amanhecer. Valentina contou histórias de sua infância, de seu pai, dos sonhos que teve antes de se tornar a empresária implacável. Mateus compartilhou lembranças de Helena e Lúcia, desta vez sem a dor dilacerante, com nostalgia triste, sim, mas também com gratidão. Helena teria querido que eu seguisse em frente, admitiu enquanto o sol começava a nascer. Sempre foi mais sábia que eu. Me conhecia melhor do que eu me conhecia a mim mesmo. Sua filha era linda. Valentina, disse olhando a fotografia que Mateus havia trazido. Tinha seus olhos e o riso de sua mãe. Mateus sorriu. Enchia toda a casa com aquela risada.
Você acha que algum dia deixará de sentir falta delas? Não, Mateus respondeu honestamente, mas estou aprendendo que posso sentir falta delas e ainda assim viver, que honrar a memória delas não significa morrer com elas. Valentina assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas. Eu sinto falta do meu pai. Sinto falta da irmã que tive antes que tudo desmoronasse. Sinto falta da pessoa que eu era antes de construir todos esses muros. Os muros podem desmoronar, Mateus disse suavemente. E se o que há por trás for muito quebrado para ser reparado, então encontramos beleza nas rachaduras. Mateus sugeriu, como a arte japonesa do kintsugi, onde reparam cerâmica quebrada com ouro, as cicatrizes se tornam parte da beleza. Valentina sorriu através das lágrimas. Quando você se tornou tão sábio, quando deixei de me esconder da dor e comecei a aprender com ela, quando finalmente foram dormir, já casados oficialmente, ambos sentiram algo que não haviam experimentado em muito tempo. Esperança, frágil, aterrorizante, mas real. Mas nenhum podia imaginar que as revelações de Leonardo no dia seguinte sacudiriam os alicerces de tudo o que acreditavam saber. Que segredos enterrados por anos estavam prestes a vir à tona e que a verdade, quando finalmente emergisse, mudaria não apenas seu passado, mas também seu futuro juntos. O primeiro dia de seu casamento terminou com duas pessoas menos sozinhas do que haviam estado em anos. Mas o segundo dia traria revelações que poriam à prova tudo o que havia sido construído. A tempestade apenas estava começando. Leonardo chegou à cobertura exatamente ao meio-dia, carregando uma pasta de couro gasta que parecia pesar muito mais do que seu conteúdo físico. Mateus e Valentina o esperavam na sala, sentados juntos no sofá, uma proximidade que não existia dias atrás. Obrigado por me receberem, Leonardo, disse seu rosto mostrando uma seriedade que preocupava. O que tenho para mostrar a vocês mudará tudo. Quão ruim é? Valentina perguntou sua voz trêmula. Não é ruim, Leonardo, corrigiu abrindo a pasta. É complicado, é doloroso, mas acho que também é necessário. Ele tirou uma pasta amarela grossa com documentos. Depois da gala, quando tudo isso explodiu, comecei a investigar. Algo não batia em toda a história do acidente. Então contratei um investigador particular. Por que você faria isso? Mateus perguntou confuso. Porque eu te conheço, Valentina. Leonardo a olhou diretamente. Sei como sua mente funciona. Sei que este casamento, por mais forçado que pareça, está te mudando. E eu queria me certificar de que a base de tudo fosse a verdade completa, não meias verdades. Valentina engoliu em seco. O que você encontrou? Leonardo colocou vários documentos sobre a mesa de centro. O primeiro era um relatório policial do acidente. Mateus sentiu náuseas só de vê-lo. O acidente ocorreu tal como lhes disseram. Leonardo começou. O marido de Adriana, Carlos Menezes, dirigia embriagado. Cruzou a faixa. O impacto foi instantâneo, mas há detalhes que nunca foram revelados publicamente. Que detalhes? A voz de Mateus era apenas um sussurro. Leonardo tirou outro documento. Helena não morreu imediatamente na cirurgia como lhe disseram. Mateus viveu 3 horas mais depois que você saiu do hospital. O mundo de Mateus parou. O quê? Os médicos te mandaram para casa porque pensavam que não havia mais nada a fazer. Mas ela se estabilizou temporariamente o suficiente para fazer algo. Leonardo tirou um envelope lacrado, amarelado pelo tempo, pediu papel e caneta. Escreveu 2 cartas antes de morrer. Uma para você, Mateus. A outra, para quem? Valentina, sussurrou. Para seu pai, Valentina. Para o senhor Vasconcelos. O silêncio que caiu sobre o quarto era tão denso que doía respirar. Por que meu pai nunca me disse nada? Valentina mal conseguia falar porque recebeu a carta no mesmo dia que o escândalo com Adriana explodiu. No mesmo dia em que sua família começou a desmoronar. Ele guardou essas cartas em um cofre junto com outros documentos importantes. Quando morreu, seu advogado tinha instruções de mantê-las lacradas até que certas condições fossem dadas. Que condições? Mateus perguntou tremendo até que Mateus Ribeiro e a família Vasconcelos se encontrassem de novo. De alguma maneira, algum dia seu pai acreditava que o destino os reuniria quando fosse o momento certo. Valentina soluçou. Meu pai sabia o tempo todo sobre a conexão. Leonardo assentiu e carregou esse conhecimento até sua morte.
Parte do estresse que o matou não foi apenas o escândalo financeiro. Foi saber que a família de seu genro havia destruído outra família e não poder fazer nada para consertar. Mateus olhava o envelope com seu nome como se fosse uma bomba. Suas mãos tremiam tanto que não conseguia agarrá-lo. Quer que eu o leia primeiro? Valentina ofereceu suavemente pegando sua mão. Mateus assentiu incapaz de falar. Valentina pegou o envelope com reverência, rompendo-o cuidadosamente. Dentro havia 2 folhas de papel, a letra claramente escrita com esforço, algumas palavras manchadas por lágrimas ou sangue. Meu amado Mateus, Valentina começou a ler em voz alta, sua voz se quebrando desde a primeira palavra. Se você está lendo isso, significa que eu já não estou com você. Significa que nosso tempo juntos terminou muito antes do que sonhamos. Mateus soluçava silenciosamente, lágrimas correndo por seu rosto. Quero que saiba que nossos anos juntos foram os mais felizes da minha vida. Cada momento, cada risada, cada nota que você tocou no piano para mim e para Lúcia, tudo foi perfeito. Você foi o marido perfeito, o pai perfeito. Helena, Mateus sussurrou as palavras, como se ela pudesse ouvi-lo. Valentina continuou lutando contra suas próprias lágrimas. Sei que você vai se culpar por isso. Eu te conheço, meu amor. Sei que dirá que deveria ter insistido mais para que ficássemos em casa, que deveria ter estado dirigindo você, que deveria ter feito 1000 coisas diferentes. Mas preciso que entenda algo. Não foi sua culpa. Nada disso foi sua culpa. O único responsável foi o homem que decidiu beber e dirigir. E quero que saiba que eu o perdoo, mesmo agora morrendo por suas ações. Eu o perdoo porque o ódio só cria mais dor. Mateus gemeu dobrando-se sobre si mesmo. Valentina parou de ler por um momento, permitindo-lhe processar. Há mais, Leonardo disse suavemente. Valentina respirou fundo e continuou. Conheci uma mulher no hospital há anos quando ambas estávamos grávidas. Seu nome era Adriana. Conversamos sobre nossos sonhos, nossos medos, nossas esperanças para nossos bebês. Ela me disse que tinha uma irmã mais nova que admirava muito, uma menina inteligente e ambiciosa chamada Valentina. Valentina engasgou. Mateus levantou a vista, seus olhos vermelhos e inchados. Se o destino existe, Mateus, e de alguma forma esta carta chega a você e a essa família, quero que saibam algo. O perdão é a única maneira de se libertar da dor. Eu perdoei o homem que nos tirou a vida. Perdoo sua família por não saber e espero que você também possa perdoar algum dia. Há mais, Leonardo insistiu, sua própria voz quebrada pela emoção. Valentina continuou com dificuldade. Sobre nossa Lucizinha, os médicos me disseram algo antes que perdêssemos a consciência. Algo que não tiveram tempo de te dizer. Ela não sofreu, meu amor. O impacto foi tão rápido que não sentiu dor. Sei que você se perguntará isso milhares de vezes. Sei que a imagem dela sofrendo te perseguirá, mas não o faça. Nossa bebê se foi em paz, provavelmente sonhando com os contos que você leu para ela naquela manhã. Mateus colapsou completamente, soluços profundos sacudindo todo o seu corpo. Valentina deixou a carta e o abraçou, chorando com ele, segurando-o enquanto ele se quebrava. Leonardo esperou respeitosamente antes de falar. Há uma última parte. Valentina recolheu a carta com mãos trêmulas. Por favor, Mateus, viva. Viva por nós duas. Toque o piano outra vez. Apaixone-se outra vez. Seja feliz outra vez. Você não nos honra morrendo lentamente, você nos honra vivendo plenamente. Eu te amarei para sempre nesta vida e na próxima, sua Helena. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas por soluços. Nem Mateus, nem Valentina, nem mesmo Leonardo conseguiam conter as lágrimas. Helena era uma mulher extraordinária. Leonardo finalmente disse. Escreveu isso morrendo de dor indescritível, e sua preocupação era que você pudesse encontrar paz. Não mereço seu perdão, Mateus soluçou. Desperdicei anos. Tornei-me um fantasma. Traí seu último desejo. Não. Valentina o segurou pelos ombros, obrigando-o a olhá-la. Você não traiu nada. Você está aqui agora. Você está vivo agora. Você está sentindo agora. Isso é o que ela queria. Leonardo tirou o segundo envelope. Valentina, esta é a carta para seu pai. Valentina o pegou com mãos trêmulas. A letra era a mesma, mas a mensagem diferente. Senhor Vasconcelos, leu. Meu nome é Helena Ribeiro. Não nos conhecemos.
mas nossas famílias estão conectadas por uma tragédia. Seu genro causou o acidente que está terminando minha vida e a de minha filha. Mas não lhe escrevo para acusá-lo ou culpá-lo. Valentina lutava para continuar. Escrevo-lhe porque conheci sua filha Adriana. É uma boa pessoa que tomou decisões erradas ao confiar no homem errado. Por favor, não a perca. As famílias são preciosas demais para serem desperdiçadas em ressentimento. Meu marido é pianista, um brilhante. Se algum dia, de alguma forma, seus caminhos se cruzarem, por favor, cuide dele. Ele vai precisar de ajuda para lembrar como viver. E talvez, curando juntas, nossas famílias possam encontrar paz. Perdoem, perdoem-se e vivam. Essas são minhas últimas palavras para vocês, com respeito e esperança. Helena Ribeiro. Valentina soluçava incontrolavelmente agora. Meu pai conhecia esta carta. Soube por anos que havia uma conexão e carregou essa culpa até que isso o matou. Seu pai era um bom homem. Leonardo disse suavemente. Depois de ler esta carta, estabeleceu um fundo fiduciário anônimo para Mateus. Pagou suas contas médicas depois do acidente. Pagou o funeral de Helena e Lúcia. Fez tudo o que pôde sem revelar a conexão familiar, porque sabia que Adriana não conseguiria suportar mais culpa. O quê? Mateus levantou a vista atordoado. Eu nunca soube quem pagou essas contas. Pensei que era um erro administrativo. Não foi erro. Leonardo tirou mais documentos. Seu sogro pagou mais de 200 mil em despesas médicas e funerárias e deixou instruções em seu testamento para que, se algum dia você precisasse de ajuda, sua família deveria fornecer lá. Valentina cobriu a boca soluçando. Por isso o infarto não foi apenas o estresse do escândalo. Foi a culpa de saber que a família de Adriana destruiu outra família. Foi carregar esse segredo, mas também deixou isso. Leonardo tirou um último documento. Uma carta para você, Valentina, escrita pouco antes de sua morte. Valentina o pegou com mãos que mal conseguiam segurá-lo. Filha minha, leu em voz alta. Se você está lendo isso, significa que encontrou Mateus Ribeiro. Significa que o destino funcionou como Helena e eu acreditávamos que funcionaria. Fui covarde, Valentina. Covarde por não reunir nossas famílias quando deveria tê-lo feito. Covarde por deixar que o orgulho e o medo me impedissem de fazer o certo. Mas espero que você seja mais corajosa do que eu. Mateus Ribeiro é um bom homem que sofreu imensuravelmente. Nossa família lhe deve uma dívida que nunca pode ser paga. Mas talvez, só talvez, vocês possam encontrar cura juntos. Duas almas quebradas pela mesma tragédia, ajudando-se mutuamente a se recompor. Não desperdice o tempo como eu fiz. Não deixe que o orgulho a impeça de amar. Não deixe que o medo a impeça de ser humana. Seja a pessoa que eu deveria ter sido. Eu te amo sempre, papai. Valentina desabou contra Mateus, ambos se segurando mutuamente enquanto processavam revelações que reestruturavam todo o seu entendimento do passado. Leonardo guardou silêncio, permitindo-lhes chorar, processar, começar a curar. Há uma coisa a mais, finalmente disse quando os soluços diminuíram. O investigador encontrou algo sobre Lúcia. Mateus levantou a vista aterrorizado com mais dor. No hospital, antes de morrer, fizeram um molde de sua mão. É procedimento padrão em casos assim. Foi guardado nos arquivos hospitalares. Se você quiser, posso conseguir para você. Mateus não conseguia falar, apenas assentiu, lágrimas frescas escorrendo. E uma última coisa, Leonardo olhou para ambos. Helena estava grávida quando morreu. Apenas de semanas, provavelmente iam te dizer depois do show. O grito de dor de Mateus foi primitivo, dilacerante. Não apenas havia perdido sua esposa e filha, havia perdido outro bebê que nunca conheceu. Valentina o segurou com força, chorando com ele, compartilhando uma dor tão profunda que não havia palavras. Leonardo esperou longos minutos antes de falar novamente. Mateus, Valentina, sei que isso é devastador, mas também é libertador. Agora conhecem a verdade completa. Sabem que Helena perdoou, que o pai de Valentina tentou fazer o certo, que ambos desejavam que suas famílias se curassem juntas. Como curamos disso? Mateus perguntou com voz quebrada. Como continuamos vivendo com toda essa dor? Juntos, Valentina sussurrou, tomando seu rosto entre suas mãos, como disseram Helena e meu pai. Juntos nos ajudando mutuamente. Não te conheço realmente, Mateus disse. E você não me conhece.
mas estamos conectados por algo mais profundo que o tempo. Estamos conectados por perda. Valentina assentiu. Por culpa, por dor, mas também por esperança. Pela possibilidade de que algo bom possa sair de algo tão terrível. Leonardo se levantou discretamente. Vou deixá-los sozinhos. Tem muito a processar. Mas antes de ir quero dizer algo. O que estão construindo aqui, este casamento estranho, que começou pelas razões erradas, acho que é exatamente o que Helena e o Sr. Vasconcelos esperavam. Duas pessoas encontrando luz na escuridão compartilhada. Quando ele se foi, Mateus e Valentina permaneceram abraçados no sofá, rodeados de cartas e documentos que reescreviam sua história compartilhada. Helena te perdoou. Valentina sussurrou. O homem que matou sua família. Você pode perdoar a minha? Sua família não teve culpa. Mateus respondeu. Adriana foi vítima também. Seu pai carregou culpa que não merecia. E você? Você foi ferida por tudo isso tanto quanto eu. Então podemos nos curar juntos. Valentina disse. Não como pergunta, mas como promessa. Juntos. Mateus repetiu selando o voto. Lá fora, o sol começava a se pôr sobre a cidade. Dentro da cobertura, duas pessoas que haviam estado quebradas começavam muito lentamente a se recompor. As cartas de Helena permaneciam sobre a mesa. Suas palavras finais uma ponte entre o passado doloroso e um futuro possível. E pela primeira vez desde o acidente, Mateus sentiu que talvez, só talvez, merecia viver. Os dias seguintes foram de transformação silenciosa, mas profunda. A cobertura, que antes era um museu frio, agora tinha vida. Fotografias decoravam as paredes. Helena e Lúcia junto a imagens do pai de Valentina. Flores frescas em cada quarto. O piano que Valentina havia comprado como surpresa ocupava o lugar de honra na sala principal. Mateus tocava todos os dias. Agora não peças tristes, mas melodias que celebravam a vida. Valentina sentava-se para ouvir, às vezes trabalhando em seu laptop, às vezes simplesmente fechando os olhos e deixando que a música curasse feridas que nem sequer sabia que tinha. O mês estava chegando ao fim. Em 3 dias, segundo o acordo original, deviam decidir se continuavam ou terminavam o casamento. Mas algo havia mudado fundamentalmente entre eles. Já não eram estranhos forçados a conviver. Eram duas almas que haviam encontrado consolo na compreensão compartilhada. Uma tarde, enquanto Mateus praticava uma peça de Chopin, o interfone tocou. Senhora Vasconcelos. A voz do porteiro era cautelosa. Sua irmã Adriana está aqui. Pergunta se pode subir. Valentina olhou para Mateus, que parou de tocar imediatamente. Eles haviam prometido enfrentar tudo juntos. Deixe-a subir, Valentina, respondeu sua voz firme, mas trêmula. Quando as portas do elevador se abriram, Adriana entrou com passos vacilantes. Parecia diferente, menor de alguma forma, como se a culpa tivesse encolhido sua presença física. Olá, Vale, disse suavemente. Olá, Mateus. Valentina se levantou, mas não se aproximou. Mateus se pôs de pé junto ao piano, pronto para intervir se fosse necessário. Por que você veio? Valentina perguntou sem hostilidade, mas sem calor. Porque passei semanas sem dormir. Adriana admitiu, lágrimas já correndo por seu rosto. Porque cada vez que fecho os olhos, vejo aquela menina pequena, a Helena, as vidas que minha covardia ajudou a destruir. Não foi sua culpa direta. Mateus falou pela primeira vez, surpreendendo ambas as irmãs. Li as cartas. Entendo agora que você também foi vítima, mas pude fazer mais. Adriana soluçou. Pude denunciar Carlos antes daquela noite. Pude insistir para que ele buscasse ajuda para seu alcoolismo. Pude. Todos pudemos fazer mais. Valentina interrompeu sua voz quebrando. Eu pude te perdoar antes. Papai pôde reunir nossas famílias quando ainda estava vivo. Mateus pôde aceitar ajuda em vez de desaparecer por anos. Todos carregamos com eu poderia ter. Aproximou-se lentamente de sua irmã. Mas Helena escreveu sobre perdão. Papai morreu esperando que pudéssemos nos curar juntas. E eu estou cansada de carregar ódio. Você está me perdoando? Adriana sussurrou mal, ousando acreditar. Estou te perdoando. Valentina abriu seus braços. Não porque você mereça ou não mereça, porque ambas precisamos ser livres. As irmãs se abraçaram soluçando, anos de dor e ressentimento derramando-se em lágrimas que finalmente curavam em vez de envenenar. Mateus observava, seus próprios olhos úmidos.
Depois de vários minutos, Adriana se separou de sua irmã e caminhou em direção a ele. Mateus, sei que não há palavras suficientes, começou. Sei que nada do que eu diga pode trazer de volta a sua família, mas preciso que saiba que tenho vivido no inferno desde que soube, que não passa um dia sem que eu pense em Helena, em Lúcia, no bebê que nunca nasceu. Mateus respirou profundamente. Durante semanas ele havia pensado neste momento. Ele poderia realmente perdoar? Helena te perdoou. Finalmente disse. Mesmo morrendo, ela te perdoou. Quem sou eu para fazer menos do que ela? Estendeu sua mão. Adriana a olhou tremendo antes de pegá-la. Obrigada, sussurrou. Passarei o resto da minha vida tentando honrar sua memória. Então, viva bem. Mateus disse simplesmente, ame sua família. Seja feliz. Essa é a melhor maneira de honrá-la. As 3 pessoas se sentaram juntas então, compartilhando histórias. Adriana contou sobre conhecer Helena no hospital, sobre suas conversas sobre maternidade e sonhos. Valentina compartilhou lembranças de seu pai, de como ele havia carregado segredos para proteger sua família. Mateus falou de Helena e Lúcia sem a dor devastadora de antes, com nostalgia doce misturada com gratidão por tê-las conhecido. Há algo mais que preciso lhes dizer. Adriana disse quando a tarde se convertia em noite. Tenho trabalhado com uma organização contra dirigir sob o efeito de álcool. Dou palestras, conto minha história, alerto outros sobre as consequências. Não posso desfazer o passado, mas posso ajudar a prevenir futuros acidentes. Isso é lindo, Valentina disse sinceramente. Papai estaria orgulhoso. Helena também. Mateus acrescentou. Quando Adriana foi embora naquela noite prometendo voltar logo para um jantar familiar real, Mateus e Valentina ficaram sozinhos na cobertura, que agora se sentia como um verdadeiro lar. Em 2 dias o mês termina, Valentina disse suavemente. Nosso acordo acaba. Eu sei. Mateus respondeu sentando-se ao lado dela no sofá. O que você quer fazer? Mateus pegou sua mão, um gesto que havia se tornado natural entre eles. Há 1 mês eu te odiava. Pensei que você era tudo de ruim no mundo, fria, cruel, sem coração. E você tinha razão. Valentina admitiu. Eu era todas essas coisas. Mas agora vejo algo diferente. Mateus continuou. Vejo uma mulher que foi ferida tão profundamente que construiu muros para se proteger. Vejo alguém que está aprendendo a ser vulnerável outra vez. Vejo alguém que me ajudou a lembrar como viver. Mateus, deixe-me terminar. Ele a interrompeu suavemente. Há 1 mês eu queria vingança. Queria que você sentisse uma fração da dor que eu sentia. Mas no processo de te machucar, acabei me curando e te curando também. Então, o que você está dizendo? Estou dizendo que não quero que termine. Não porque tenhamos que seguir com um acordo, mas porque escolhemos isso. Escolhemos continuar a nos curar juntos. Valentina sentiu lágrimas escorrendo por suas bochechas. Eu também não quero que termine. Mas, Mateus, algo real pode crescer de algo que começou tão mal? Olhe ao seu redor. Mateus apontou as fotografias nas paredes. Da tragédia mais horrível cresceu conexão. Da morte cresceu perdão. Da perda cresceu amor. Não amor romântico ainda, talvez nunca seja, mas amor de almas que se entendem. E isso é suficiente para você? É mais do que tive em anos. Mateus respondeu honestamente. E acho que com o tempo pode crescer em algo mais. Se ambos quisermos. Eu quero. Valentina sussurrou. Mateus, quero tentar. Realmente tentar. Se beijaram. Então, pela primeira vez. Não foi um beijo apaixonado de filme. Foi suave, tentativo, cheio de promessa mais do que de certeza. Foi o começo de algo novo crescendo das cinzas de algo velho. 2 dias depois, Mateus recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Senhor Ribeiro. A voz era profissional, emocionada. Sou Clara Lima do Teatro Municipal. Vimos os vídeos de sua apresentação na gala. Queríamos saber se o senhor consideraria dar um concerto aqui. Seria um retorno oficial à música. Mateus olhou para Valentina, que havia ouvido tudo. Ela assentiu com entusiasmo. Sim, respondeu sua voz firme. Eu aceito, mas com uma condição. Qual? Quero que todos os lucros vão para 2 causas. Uma fundação em memória de Helena e Lúcia Ribeiro, para ajudar famílias que perderam entes queridos em acidentes, e para a Associação Combate à Direção Imprudente, ACDI, de Adriana Vasconcelos. Isso seria lindo, Clara respondeu. Quando poderia ser?
Que tal este sábado? Mateus sugeriu. Tenho algo a dizer ao mundo e não posso esperar mais. O sábado chegou com o céu limpo e expectativa elétrica. O teatro municipal estava completamente lotado. Meios de comunicação cobriam o evento de todos os ângulos. A história do pianista desaparecido que retornava casado com a bilionária havia capturado a imaginação do público. Nos bastidores, Mateus estava surpreendentemente calmo. Valentina ajustava sua gravata, suas mãos tremendo ligeiramente. Nervoso? Perguntou. Aterrorizado, Mateus admitiu. Mas também pronto. Pela primeira vez em anos estou pronto. Sua família estaria tão orgulhosa. Valentina disse, lágrimas em seus olhos. Nossa família, Mateus corrigiu. Porque agora somos família, você e eu. Adriana entrou então acompanhada de Leonardo, Ricardo, Sofia e outros que haviam sido parte de sua história. É hora, Adriana anunciou. O teatro está esperando. Mateus caminhou em direção ao palco, seus passos firmes. Quando as cortinas se abriram, o aplauso foi ensurdecedor. Sentou-se em frente ao piano de cauda, aquele instrumento que havia sido sua voz quando as palavras não eram suficientes. Boa noite, falou ao microfone, sua voz ressoando por todo o teatro. Há anos desapareci deste mundo. Perdi as pessoas mais importantes da minha vida e pensei que com elas também havia perdido minha música. O teatro estava em silêncio absoluto, mas aprendi algo. A dor não precisa nos destruir. As perdas não precisam nos definir. E às vezes as pessoas mais inesperadas nos ensinam a viver de novo. Olhou diretamente para Valentina na primeira fila. Minha esposa Helena me pediu para viver, para tocar, para amar de novo, e embora me tenha levado anos para entender o que significava, finalmente o faço. Esta noite toco por Helena, por minha filha Lúcia, pelo bebê que nunca conheci, pelo pai de minha esposa, que carregou segredos para proteger sua família, por todas as pessoas que perderam algo e acreditam que nunca se curarão. Ele colocou suas mãos sobre as teclas. E toco por Valentina, que me ensinou que nunca é tarde demais para ser humano outra vez. Começou a tocar. A peça que havia escolhido não era Claire de Lune. Desta vez era algo que havia composto durante as últimas semanas. Renascimento a havia intitulado. A música começou suave, melancólica, cheia da dor da perda, mas gradualmente as notas começaram a mudar. Esperança se entrelaçava com tristeza. Alegria emergia da melancolia. Cada acorde contava a história de destruição e reconstrução, de morte e renascimento. Não havia um único olho seco no teatro. Valentina chorava abertamente. Adriana também. Inclusive Leonardo, o homem de negócios sempre controlado, tinha lágrimas correndo por seu rosto. A música cresceu, construindo para um crescendo que representava a vida completa, imperfeita, mas linda. E quando finalmente terminou, com notas que se desvaneciam como suspiros de esperança, o silêncio durou vários segundos. Então o teatro explodiu. Ovação de pé, aplausos que pareciam não terminar nunca, gritos de bravo ressoando por cada canto. Mateus se levantou, lágrimas correndo livremente, mas não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de libertação. Helena sussurrou para o céu. Finalmente consegui, finalmente vivi. Nos bastidores, depois do show, Valentina o abraçou com força. Foi a coisa mais linda que já ouvi em minha vida. Foi por você também, Mateus. Disse, por me ensinar que o amor pode crescer mesmo nas circunstâncias mais impossíveis. Amor, Valentina, repetiu, seu coração batendo rapidamente. Sim, Mateus a olhou diretamente. Amor, não sei quando aconteceu exatamente. Talvez quando você me defendeu diante da mídia, talvez quando você chorou comigo ao ler as cartas de Helena, ou talvez tenha sido 1 milhão de pequenos momentos entre esses. Mas em algum ponto deixei de atuar como seu marido e comecei a fazer-lo realmente. Eu também te amo. Valentina confessou, sentindo-se mais vulnerável e mais forte do que nunca. Não sei como é possível. Não sei como algo tão lindo cresceu de algo tão doloroso. Mas eu te amo. Beijaram-se então, rodeados de amigos e família que aplaudiam. Não era o fim de uma história, mas o começo de uma nova. Meses depois, a Fundação Helena e Lúcia Ribeiro havia ajudado centenas de famílias. Adriana dava palestras em escolas, salvando vidas ao prevenir acidentes. Valentina havia transformado sua empresa
implementando programas de dignidade laboral e valorização de funcionários. E Mateus tocava de novo, não apenas para audiências, mas pelo puro prazer de criar música. Uma noite, no aniversário do acidente, Mateus e Valentina visitaram o cemitério. Colocaram girassóis nos túmulos de Helena e Lúcia. Olá, meu amor. Mateus falou à lápide. Vim te apresentar oficialmente alguém. Valentina, minha esposa, sei que parece estranho, mas acho que você entenderia. Acho que você aprovaria. Valentina acrescentou. Helena, obrigado por perdoar, por pedir que eu vivesse, por conectar nossas famílias com suas últimas palavras. Prometo cuidar dele. Prometo honrar sua memória vivendo bem. Enquanto se afastavam do cemitério, Mateus sentiu algo que não havia sentido desde a noite do acidente. Paz completa. No que você pensa, Valentina? Perguntou. No que a dor nos quebrou, Mateus respondeu, mas ao quebrar deixou espaço para que algo novo crescesse. Algo que nunca teria existido sem essa ruptura. Kintsugi, Valentina lembrou. Beleza nas rachaduras. Exatamente. Mateus sorriu. Somos cerâmicas quebradas, reparadas com ouro. As cicatrizes são parte de nossa beleza agora. Caminharam para o carro de mãos dadas. Duas pessoas que haviam encontrado amor no último lugar onde o esperavam. Da tragédia havia nascido conexão, da perda havia crescido família, e da aposta mais cruel havia florescido o amor mais verdadeiro. Porque às vezes as melhores histórias começam nos piores momentos, e às vezes as pessoas que menos esperamos são exatamente quem precisamos. O pianista havia retornado, a bilionária havia encontrado humanidade e juntos haviam criado algo lindo das cinzas da dor. Era em todos os sentidos um final feliz, mas mais importante, era um começo real.